Welcome to my Polyglot podcast. Here, you will be able to listen to polyglots, language learners, and experts speaking in different languages, from Spanish to English, including Dutch and Catalan. Every week, a new guest will be sharing tricks and tips on how to learn any language. And here is your host, Jimmy Mello. Hello there, and welcome to my Polyglot podcast. This is Jimmy Mello. I'm your host. It's a pleasure to be here with you again, like every week. As you know, now we have a lot of projects for my Polyglot. Yes. The first project is this one that you are listening right now. That is my Polyglot podcast. What is my Polyglot podcast? It's a podcast with language specialists, language learners, linguophiles, etc., and many people. We also have the Polyglot Radio, that is twice a month or sometimes weekly. It's a more informal way where I present musics, games, curiosities, and I try to help people to overcome the speaking barriers with some tips and trips. Oh gosh. Tips and tricks to learn a foreign language. And we also have now my Polyglot project. That is the continuation of the Polyglot project, started in the year of 2000 by Claude Cartegenez, where he collected the stories of very known or not so very known polyglots, and he transformed it into a book. The time has passed, and the time has come to a new edition of Polyglot project, and everyone is more than welcome to keep in touch and send us your story. Till now we have not deadline, but the first one that we are receiving, we can guarantee that we will be part of the official project. That is a book full of stories. How we started learning languages, what is your inspiration, what was your inspiration, and things like that. And the other project that we are very excited about it's my Polyglot Language Challenge. We have been receiving a lot of videos, a lot of inscriptions. That is a challenge where you will be able to get the help of language specialists to reach your goals. I will give more information after that. But let's go to today's episode. Today's episode is with a friend of mine. The first time I met him was in Berlin this year. He's a very intelligent guy. His name is Roberto Salazar. Roberto is from Colombia. And he's also from France. He has a double nationality. And we had a fantastic conversation. Roberto is a great polyglot. He has a real sense of languages. He can really listen to a language, take part of it, and transform it into other languages. So I would say that Roberto is one of the best polyglots that I have already come across. And this interview was in Portuguese. And so you are going to enjoy this interview exactly as I enjoyed it. But before that, I would like to invite you to take part in our projects. Take part in our Facebook group that is Polyglots the Community, because we really believe that we are a community and we have to be together. And the other one is to be
and to get updated about our podcast. And so it is Facebook/mypolyglot. But it's a lot of information. You can just go to mypolyglot.com, and there's a link for Facebook, and there you have the links, the straight links to both the community and the fan page, where you're going to receive first-hand news about that. So, before carrying on, listen to our sponsor, Mellow Method, the Learning Revolution. See you then. Bye. Mellow Method is the learning revolution since 1995. Now, you can make your dream of living your passion for languages real. Do you want a method that really teaches you a language? What if you could have your own school and get success teaching your students perfect lessons, 100% focused on conversation? Even if you have no experience, Mellow Method will work where other methods can't. With Mellow Method, you will overcome the speaking barrier from Lesson 1. Jimmy Mello, the Brazilian polyglot, has created the best method to teach any foreign language. It's now available in 11 languages, from English to Spanish and Brazilian Portuguese, including Mandarin and Polish. Be a polyglot with Mellow Method. Access right now www.mellowmethod.com and reach your goals with Mellow Method, the best method ever created to teach and learn any language. So, hello everybody and welcome to my Polyglot podcast today with Roberto Salazar. And the interview will be entirely in Brazilian Portuguese or Portuguese, I don't know. Oi, Roberto! Oi, Jimmy. Tudo bem? Tudo bem? Beleza, tudo bem. Ok. Me fala, para quem não te conhece ainda, quem é o Roberto Salazar? Eu não sei, eu não sei quem é ele. Você não sabe quem é esse cara? Não sei. É um tipo um pouco estranho, não? É um cara estranho. É um cara estranho, ele é colombiano e francês também. A primeira vez eu chamei de venezuelano. Venezuelano, um pouquinho, não. Mas, então, eu moro em Paris, já, não sei, 8, 9 anos aqui em Paris. Uhum. E eu sou estudante de línguas, literatura e tudo isso, principalmente latim, grego e línguas antigas, mas também gosto muito de tudo. Tá. Hoje em dia você só estuda ou você trabalha também? Eu estudo, no próximo é possível que eu também trabalhe como professor, mas ainda não tenho, ainda não encontrei o trabalho. Mas tenho que esperar um pouquinho, porque a universidade tem muitos problemas, não tem dinheiro suficiente para todos os professores. Por isso é complicado. A universidade você recebe para estudar aí ou não? Eu não vou estudar, eu vou somente escrever um trabalho de doutorado. Uhum. Então não preciso ter aulas, mas seria melhor de poder ter um trabalho para ganhar um dinheirinho. Mas... Aí, eu não sei como é que funciona aí. No Brasil, quando você faz doutorado, geralmente você recebe uma bolsa de estudo. Sim. É o que você recebe assim também aí. Sim, mas não é. Não é muito. Não é. Mas é em euro. Mas já é em euro. Ok. De onde veio esse interesse por línguas, Roberto? Eu não sei, eu aprendi o francês quando eu estava na escola, porque estava em Bogotá, em Colômbia, estava na escola francesa. Por isso aprendi o francês com, não sei, quando eu tinha 3, 4 anos. Legal. Então, e com a minha língua materna também. E depois também aprendi inglês e na escola também um pouquinho de alemão. Na Colômbia ainda? Em Colômbia também, sim. Mas o meu sonho é aprender latim e grego. Eu sempre gostei de mitologia, de literatura latina, de mitos, tudo isso. E por isso queria falar essa língua antiga,
que é muito diferente do que a gente conhece no alemão, no português, no italiano. Por isso. Estranho, pois é. De onde veio? Assim, você começou como? Que paixão é essa por língua velha? Eu não sei. Acho que era uma questão de... Você via alguma coisa na televisão e te chamava atenção? Sim, também é possível. Mas eu me lembro que eu vi o filme, como se chama? Hércules. Hércules. Você conhece Hércules de Disney? Eu gostava muito, mas dizia, essa não é história de Hércules. Não é mãe de Hércules. Né? É inimiga. Ela queria matar Hércules. Não pode ser assim. Então, eu queria conhecer essas histórias da mitologia dos gregos, tudo isso, bem. E para poder fazer isso, só se pode com a língua. Poder ler os textos, tudo que foi escrito por os romanos, por os gregos. Legal. Então, mas eu não podia aprender latim porque não tinha aulas na minha escola. Então, na sua escola tinha aula de alemão e francês? De francês, tudo em francês. Todas as aulas eram em francês. Era uma escola francesa. Tudo escola francesa. Tá. E a outra é por isso. Nós também tinham uma aula de latim, de alemão. Era possível também aprender o latim, mas muito tarde. Eu queria começar quando tinha 10, 11 anos, mas não podia. Então, depois, para mim, foi mais fácil começar com o alemão. Eu disse, eu quero falar que eu ler o latim, então, depois, na universidade, eu vou fazer. É isso que eu vou estudar. Latim, grego, literatura clássica, tudo isso. É uma pergunta. A sua relação com as línguas, elas... Você está na parte mais... Por exemplo, eu fiz linguística na faculdade. E na minha faculdade existia claramente uma separação do grupo dos linguistas e de quem fazia literatura. Porque quem fazia literatura não gostava de linguística. E quem fazia linguística não gostava de literatura. Sim, é verdade. É assim. Para mim, não, porque eu gosto muito de linguística e também de literatura. O que eu queria fazer quando eu estava ainda na escola era ler livros, literatura, eu gostava muito de, não sei, literatura portuguesa também, não sei, José Saramago, autores que também são famosos, e de literatura alemã, de literatura francesa, inglesa, por isso eu precisava desses conhecimentos para poder ler essa literatura. Mas depois, quando você já começa a falar 2, 3, 4 línguas estrangeiras, já o interesse é muito mais linguístico. Você não pode aprender 3, 4 línguas sem dizer, também interessante esse sistema linguístico, como entre essas línguas tem muitas coisas que se parecem também, e que eu compreender como funciona isso. E também para mim é muito interessante a questão da origem das línguas. E por isso também que eu gosto de latim, que é espanhol, português, italiano, tudo isso vem do latim e tem uma história muito interessante do desenvolvimento dessa língua original no tempo. Então você acaba estando no meio do caminho mesmo. Você está na literatura e está nas línguas igualmente, porque você aprende as línguas para ler, para acessar a literatura. Sim. É uma ideia. Eu nunca tinha pensado nas línguas como uma forma de acessar a literatura no original, sem se perder na tradução. Exatamente. Quais são as suas línguas que você fala hoje, Roberto? Eu não sei exatamente. Eu posso dizer que eu falo... Vamos contar, vou tomar nota, pode falar. Vou te contar quantos que você fala. Tá bom. Então, as minhas línguas maternas, isso é o francês ou espanhol francês, não sei. Depois vem o inglês e o alemão, que eu falo muito, vou dizer bem inglês e não tão bem alemão. Eu posso compreender
tudo, quase, mas não é perfeito. Né? E depois eu falo também o latim. Agora eu também ensino o latim como língua falada, não somente para ler, mas também como língua de comunicação, como método para poder ler mais facilmente com essa técnica do latim falado. Latim falado, e também então, o grego antigo. Você fala o grego antigo. Você consegue falar o grego moderno também? Eu não falo muito bem. Eu posso dizer que eu tenho um nível B1. Você fala? Posso comprar algumas coisinhas, posso viajar em Grécia e tudo isso, mas não posso ler os livros, não posso comunicar toda a situação, não posso fazer palestras ou conferências em grego moderno, não posso. E com licença, eu posso falar português. Você fala português? É que eu falo. Você fala português? Então, se você dizer... Ok, tá você bom. fala português? Eu acho que é possível que eu fale um pouquinho melhor italiano do que português, mas já não sei. Que não falei italiano 2 anos. Eu falo um pouquinho no Polyglot Gathering, eu falei, mas eu falei com você em italiano, no Gathering italiano. Possível, né? Que mais? Eu conheço, talvez a gramática italiana conheço melhor do que a gramática brasileira. Mas não sei. E também que eu nunca fui no Brasil, nunca fui em Portugal, mas já fui 3 vezes. Então, já falei com pessoas, com italianos muito. Estou acostumado a falar com italianos, com brasileiros, com portugueses, não. Continua a mas lista. Continue sua lista. Então, sim, eu falo sueco. Sueco. E quem fala sueco também fala norueguês e dinamarquês, né? Não, sueco. Eu posso compreender o noruego, mas danês não entendo nada. É muito... Eu não gosto dessa língua. E de Boston também estudei muito árabe. Árabe? Árabe clássico, esse árabe literário. E também assim, e também árabe de Egito. Eu morei um mês em Egito e aí aprendi o dialeto do país. E consegue manter uma conversa também B1, B2 em árabe? B1, sim. Árabe clássico, B2. Árabe egípcio, não B1, talvez. Não. Depois tem outras línguas que eu também estudei, como, não sei, o tahitiano, mas eu não falo, posso ler um pouquinho, entender 2 coisinhas, mas não posso falar. E, nossa, eu vou catalão? Olhar para... Como? Catalão? Não. Tão linda, catalão. Catalão um pouquinho. Eu posso improvisar um pouquinho, mas não... Eu assisto Dragon Ball em catalão, bola del Drac. Então, é alguma coisa. Conheço, meu método excelente Dragon Ball, porque eu conheço todos os episódios, todos. Eu já vi 3, 4, 5, 10 vezes. Por isso muito vai ser como você com o Principinho. É o meu Principinho. Eu conheço todos os capítulos, todos os episódios do Dragon Ball e por isso fácil. Pois é. Mas... Qualquer língua que você assistir, tá valendo. Então, em catalão, Bola del Drac também. Estou olhando para a biblioteca porque tenho, talvez... Sim, também aprendi um pouquinho de russo. Mas A2... Talvez. A2 de russo. A1, A2. E depois também tem outras coisinhas que eu aprendi um pouquinho. Um pouquinho de bretão, um pouquinho de turco, mas eu não posso falar. De língua eslava, só o russo? Polonês, tcheco, não? Não, eu que aprendi tcheco, sim, mas não falo. Então vamos contar suas línguas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 com russo.
Tá bom, né? Tá bom. É Pronto. difícil, tá? Oficialmente agora o Roberto, sabemos que o Roberto fala 13 línguas. Nem ele sabia. Vou colocar isso primeira mão. Roberto Salazar fala 13 línguas. E conhece outras. Hã? É notícia internacional. Internacional, Brasil, França e Colômbia. Estamos aí. Bom, vamos continuar. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o seu atual trabalho. Você estava me falando que você fez com a Simil o latim falado. Sim. Foi o mês passado, não sei, maio talvez. E eu não escrevi o livro somente fiz as vozes. Você é a voz do latim falado. A voz do latim falado. Éramos 4, sim. Tinha 4 pessoas, dois franceses, um italiano e eu. Então, para ter também todas as diferenças de sotaque que pode ter no latim moderno. Ok. Porque a gente não sabemos como falavam exatamente os romanos, por isso cada um tem seu sotaque. Seu sotaque. E pegou três falantes de língua latinas, né? Um francês, italiano e espanhol. Foi muito interessante porque não tem assim fiz já uma nova versão do texto de Desessar, que é o autor desse método Assimil, mas não tinha muitos erros e por isso voltar a fazer a versão de antes e então precisavam uma nova voz para esse método. Porque eles tinham o latim antigo, né? Latim antigo, o método novo, não é o novo. Eu tenho um método novo em 2006, acho que era 2006, mas não era bom. É muito ruim, tinha muitos erros, por isso retomaram o texto do método antigo, que era muito melhor, e fizeram 3, 4 coisinhas que não estão bem, e fizeram as nossas vozes com a gente. E me diz, para que seria útil aprender o latim falado? Então, é útil, primeiro, para todos que querem aprender o latim tradicionalmente. Se você quiser ler textos, literatura latina, eu acho que é muito mais fácil se você pode falar frases simples, coisas que não são complicadas em latim, para depois começar a ler textos que não são difíceis. É melhor do que o método que a gente usa nas universidades, que é gramática, aprender as formas, a sentar-se e não praticar nunca. Eu lembro que eu aprendi latim na escola, fiz na faculdade, eu acho que foram 2 anos de latim. A gente ficava lendo a Bíblia. Sim. A gente lia basicamente a Bíblia e teve um dia que o professor queria fazer uma aula bem dinâmica, ele trouxe Fortuna, de Carmina Burana. Sim. Eu acho que era a única coisa que ele tinha de uau, vamos ter musiquinha hoje. Sim, porque o problema é que o latim da Bíblia é muito fácil, mas no latim é a mesma coisa, somente ler. É sempre passivo, não tem uma atividade em que você possa dizer, eu sei utilizar essa língua, eu conheço o latim. Ou seja, eu entendo um pouquinho latim, mas eu não conheço, não é a minha língua. E para mim era importante, né, dizer, essa língua é minha língua. Eu posso falar, eu posso escrever, eu posso usar o latim como uma língua, como outra língua, como o francês, o português, não sei. Então, tem muitas pessoas que dizem, né,
é inútil, não é bom aprender a falar o latim, é uma língua morta e deve ficar morta, né? Mas eu diria que eu não sei, contaria a minha experiência pessoal, que foi, eu aprendi, eu tinha que aprender o latim rápido, muito rápido, porque eu tinha exames, depois de dois anos de preparação, tinha que fazer uns exames muito difíceis aqui em Paris, por isso precisava conhecer o latim bem em 2 anos. Uau! O que é muito difícil, né? Então, eu podia compreender, era mais fácil para mim do que para os franceses, porque o latim é muito parecido ao espanhol, mas o problema é que eu entendia o que lia, mas não muito bem. E, então, conheci um que era dos Estados Unidos, que organizava um seminário muito informal, né? De conversa em latim. Era leitura de textos de Virgílio e conversa em latim. Então a gente lia um texto, uma passagem de um texto de Virgílio e depois comentava o texto em latim. E no começo foi muito difícil, mas não sei, na terceira aula já viram muito fácil. Eu já podia dizer tudo que eu queria dizer em latim. Eu percebi que depois eu podia um dos exercícios que eu tinha que fazer para os meus exames era a tradução do francês para o latim. E antes de essas aulas de latim falado, eu não podia escrever em latim. E depois de, não sei, 2 meses, era mágico. Interessante. Escrever, traduzir, fazer tudo o que eu queria. Fui totalmente independente nessa língua depois. Né? Isso que eu ia te perguntar. Parece uma pergunta estranha. É uma pergunta estranha, mas a minha especialização em linguística foi linguística românica. Então, eu me dediquei bastante às línguas românicas, de uma forma geral, mesmo as mais estranhas, mas eu não consigo ver o latim como uma língua latina. Sim. Eu, assim, posso entender. Porque eu não consigo entender o latim como eu entendo facilmente o catalão, enfim, mesmo o romeno, se parar um pouquinho, você entende o romeno. Mas o latim eu não consigo, talvez eu não tenha ouvido o latim suficientemente bem. Também isso, sim. Eu acho que o latim, como todas as línguas arcaicas, antigas, não é uma língua que não funciona como as línguas modernas. É uma estrutura completamente diferente. E a gente não pode comparar essa estrutura com a estrutura das línguas românicas. É mais parecida ao mas como o russo, eu acho. Pois eu achei estranho assim, o latim é uma língua latina ou é uma língua românica? Eu fiquei, será que é? Não sei. É possível que não seja. É possível dizer que é a língua mãe das línguas românicas, mas não é uma língua românica. O problema que também, você sabe isso, o latim, que as línguas que a gente fala hoje na Europa, línguas românicas, não vêm diretamente do latim que podemos ler na literatura latina, porque esse é um latim clássico, um pouquinho como a situação do árabe, né? Tem um latim clássico e tem um latim falado, tem um latim dos livros, um latim da rua. E o latim da rua, no segundo, terceiro século, é muito diferente do que o latim que o Cicerón, que os autores, que o Virgílio podia escrever. São duas coisas completamente diferentes. Então, não se pode comparar. Eu acho que se a gente puder ver um texto escrito no latim falado nessa época, a gente poderia talvez compreender mais facilmente, dizer que o latim vulgar
é mais uma língua românica. Mas o latim clássico, sim, é muito diferente. Mas mesmo, é a mesma coisa no árabe, quando você fala com os árabes, eles dizem, não, a língua árabe, MSA, é outra coisa. Essa é uma língua muito, muito elegante, muito, muito diferente da língua que a gente fala. Não é assim, né? Então, um pouquinho como o árabe. Essa situação de essa comparação, né? Faz sentido. Você conseguiria fazer um diálogo comigo em latim, eu te perguntando em português ou em espanhol, se você preferir, e você me responder em latim? Só pra gente, acho que todo mundo deve estar curioso para saber como é que é o latim moderno. É ótimo. Vamos fazer as perguntas, então, coisas básicas, então. Oi, Roberto. Salve, Jimmy. Como vai? Bene, omnia bene, bene ago. Onde você mora? Ego equidem habito Lutetiae Parisiorum, in Francogalia. E você gosta desse lugar onde você mora? Mi perplacet, valde placet urbs haec. Urbs est pulcherrima urbs. Non antea ego putavam istam urbem pulcherrima messe totius orbis terrarum, sed nunc iam ego novi Berolinum, et Berolinum quoque urbs pulcra est. Berolinum, Berlim, né? Ok. Há quanto tempo você mora nessa cidade, em Paris? Iam habito hic paine decem annos, octo ferme annos, octo novem nescio. Você escolheu morar em Paris ou Paris te escolheu? Por que você mora em Paris? Ego cupievam hic studia facere. Quia in scola franco-gallica in Colombia eram, et quoque stipendium rei publicae franco-gallicae ego accepi ad ut venirem Lutetiam. Você é casado? Você é solteiro? Qual é o seu estado civil? Udicam maritus non sum, uxorem ad huc non duxi, sed habito cum puella. Domi meae est puella mea. Ergo non uxorem duxi, sed non caelebs sum. E ela também gosta de línguas? Ita. Placent lingua illi, et quoque loquitur tres vel quatuor linguis, sed ego volo eam discere amplius et discere novas linguas, sed difficile est. Ok, olha que eu entendi. Eu me senti falando Esperanto. Sim, esse mesmo era o meu problema quando eu fiz o curso de Esperanto de Judite de Jock em Berlim, porque eu estava falando todo o tempo todo em latim, porque para mim são duas línguas que são muito parecidas. Então é difícil fazer uma diferença entre as duas na cabeça, né? Claro que eu não entendi tudo, mas eu não... Como eu te falei, agora talvez me soe uma língua latina. Ouvindo você falar, talvez me soou... Como eu acho que o Esperanto é uma língua latina, uma língua românica. Sim, também pode ser. Então, um tanto de coisa que você falou, sed, mas, domo, urbi. Então, eu catei um tanto de coisa. Interessante. Seu latim é um pouquinho como Esperanto. Esperanto muito difícil. Esperanto é difícil, não para. Difícil, não é muito difícil, mas é difícil. Eu acho que não é tão difícil se você começa a falar e evita somente ler textos. Como Esperanto, se você somente quer ler texto Esperanto, não vai falar rápido. Não vai. Você fala Esperanto também, não?
Eu não falo. Eu fiz o curso intensivo de 2 dias, mas eu esqueci tudo. Esqueci tudo. Posso entender? Eu posso entender. Claro, posso você fala latim. Claro. Mas eu não posso dizer tudo que eu queria dizer, mas eu posso dizer que é uma língua muito fácil. Depois, eu somente aprendi 2 dias e depois podia falar. Falar não muito bem, mas podia falar. Com todas as pessoas que estão aí pelo curso de Esperanto, eu podia comunicar, dizer tudo que eu queria. Às vezes não podia, às vezes fazia erros, normal também, claro. Mas eu faço erros também em espanhol, francês, todas as línguas. Mas o Esperanto é incrível, inacreditável, que é fácil, né? É fácil. E agora ouvindo o latim, parece que o Zamenhof trouxe o latim antes da Simil. Sim, também. E também tem muitas línguas, dessas línguas internacionais também tem uma que se chama interlíngua, que é parecia do Esperanto, e também tem uma língua que se chama Latina Cineflexione. Essa não conheço. Eu fiz interlíngua já também. É como o latim, mas não tem declinação, não tem o genitivo, não tem acusativo, não tem nada nisso. É um latim simplificado. Latina Cineflexione. Quando vai sair esse material da Simil? Já tem previsão de lançamento? Eu acho que é setembro, sim. É para isso que aqui chama la rentrée littéraire. E com tudo, eu não sei como seja tudo isso no Brasil, mas a escola começa aqui na França em setembro. Início do semestre, eu diria início do semestre escolar. Início do semestre escolar, legal. Depois de 2 meses de férias, início do primeiro semestre escolar, sim. Então, para esse início de semestre, tem muitos livros serão publicados e eu acho que é assim pelo latim também. E deve ser com base francesa, como sempre. Base francesa, sim. Mas também tem já um livro de Assimil latim, a mesma versão em italiano e em alemão. Mas não vão, com esses dois livros não vão utilizar as vozes que nós fizemos, somente outras. Eu acho que a versão alemã e a versão italiana têm vozes alemãs. Eu quero a sua. Assim que a sua sair, me avise. Achei muito interessante. Nunca tinha ouvido, como eu te falei, na verdade, quando eu lia os textos latinos, nunca me fazia sentido nenhum. Então, eu nunca... Era aquilo ali. Porque também tem muitos sotaques diferentes. Por exemplo, eu utilizo um sotaque que se chama a pronúncia restituída, o restaurado. Então, a gente pronuncia, não sei, por exemplo, C é Cícero, não é Cícero, não é, mas na pronúncia eclesiástica se fala Cícero. Como se fosse italiano, né? Como se fosse italiano, sim. Então, mas acho que na versão de Assimil só tem tudo na pronúncia restituída, sempre Cícero e tudo isso, mas com um sotaque um pouquinho diferente, né? Diversos sotaques cada vez. Como é que você aprende as línguas, Roberto? De uma forma geral. Depende, porque eu acho que é muito fácil sempre começar com Assimil. Eu gosto muito de Assimil porque são frases. A primeira aula é sempre muito breve, né? Então, 2, 3, 4 frases, a gente pode começar a encontrar uma motivação e não ficar frustrado com a primeira lição. Quando eu vi, não sei, teach yourself também é bom, mas tem um método, eu não sei aqui, talvez encontrar uma coisa aqui, tem métodos em que nos que a primeira aula é um texto de 3 páginas, 4 páginas. Às vezes acontece isso. É terrível.
O que você pode aprender com um texto com 500, 600 palavras novas que você não vai poder aprender? Não se pode utilizar isso. Então, você já aprendeu alguma dessas línguas com assimil? Sim, eu acho que eu também aprendi um pouquinho de como se diz, Hebraico, com assimil, somente com assimil. Fiz 20, 30 lições, aulas, e também o sueco, mas não foi só com assimil. Também tive aulas na universidade de sueco, de português um pouquinho, mas acho que eu fiz muito progresso com assimil do brasileiro. Eu conheço tudo de gírias, expressões mais brasileiras por causa da assimil, porque o assimil e Porta dos Fundos. Todo mundo fala do Porta dos Fundos. Porta dos Fundos é um ótimo curso de português. Me fala, vamos lá. Imagina que você sempre pergunta isso. Você vai começar a aprender uma língua agora. O que você vai fazer? Eu vou procurar um assimil. Eu acho que eu procurar um assimil para começar, mas eu já ouvi, não sei, por exemplo, o Luca Lampariello, ele diz, eu sempre vou utilizar somente um método, um livro. Eu não posso. Eu gosto de ter 1, 2, 3 livros para começar, porque às vezes as informações da primeira aula de um livro não são muito interessantes, mas pode ser que o Teach Yourself tem uma primeira aula muito mais interessante do que assimil. E depois eu tento comparar as duas. Então, sempre procuro um assimil ou um Teach Yourself para começar. Mas eu tenho uma experiência muito diferente com diversas línguas. Então, às vezes eu prefiro quando a gramática é muito diferente da gramática das línguas que conheço. Por exemplo, foi o que aconteceu com o turco. Para mim foi mais interessante começar com um livro de gramática, porque a gramática turca é muito diferente. Você não pode compreender todos os processos mentais que os turcos fazem. Contextos. Que é contrário. O verbo sempre vai ao fim da frase. É uma língua aglutinante, então não é como as línguas que conheço. Então, se uma língua muito diferente, talvez seja melhor começar com uma perspectiva geral da língua. Como, por exemplo, uma lista das características principais da sintaxe. Como se faz. Eu acho que é muito interessante começar com... eu faço também tenho o meu assimil, o meu Teach Yourself, e depois eu procuro na internet uma lista Swedish. Você conhece a lista Swedish? Não. Que são as listas, são esse levantamento de palavras mais comuns. Sim. Aí tem 100, 200, 400. Então, como é que chama? Eu não sabia o nome disso. Swedish. Como se diz? Swedish. Ok. Depois você me escreve. Eu sabia dessas listas, eu não sabia o nome delas. Então, eu procuro isso e começo a tentar aprender algumas palavras e depois começo a fazer as primeiras lições da assimil, do Teach Yourself, e vou encontrando essas palavras que eu já vi na lista, no levantamento Swedish. Então, posso conhecer, voltar a ver isso, e é mais fácil para mim aprender, simplesmente. Professor, não? Você quase não usa professor? Então, você usa professor para te ensinar? Ou você geralmente... Isso depende. Pelo sueco, por exemplo, alemão, eu sempre tive um professor. Então, comecei. O professor é bom porque tem a pronúncia, né? Sim.
É o mais importante. Eu acho que mesmo com a Simil, com o Teach Yourself, mesmo se você tinha todas as informações no MP3, não é a mesma coisa do que poder falar com uma pessoa, com um ser humano que está aí com você. Né? Que pode... ele vai mudando a entonação, a pronúncia, a maneira de falar. Claro, ouvir gente diferente, O assimil é sempre a mesma coisa. Primeira aula, segunda aula, tal não é interessante. E para línguas como o sueco é muito importante ter um professor, porque a pronúncia é muito estranha. Né? Você se preocupa em chegar ao nível C dessas línguas? Sim, porque, como eu dizia a começar, eu sempre quero ler a literatura nas línguas que eu estou aprendendo. E o problema é que, se são línguas como o português, o italiano, não sei, o catalão, isso, é fácil poder ler. Falar é outra coisa, mas ler é fácil. Então, essas línguas não é importante. Se você somente quer ler, tem um nível C, C1, C2, mas com hebraico, árabe, você não pode improvisar. Você não pode dizer, vou começar a ler. Se pode ler tudo literatura árabe, tudo literatura hebraica, não se pode, né? Impossível. Então, para mim é muito importante ter um nível alto nessas línguas. E porque eu não posso parar, eu não posso parar. Tenho que sempre estar estudando, aprendendo mais palavras. Também em espanhol, em francês. Sempre tem muitas palavras que eu não conheço. Eu sei que me lembro da outra. Não sei se fosse a entrevista com o Ollie Richards. Você dizia que você não conhece todas as palavras dos Lusíadas. Não dá pra ler os Lusíadas. Então, eu tô lendo aí o Lusíadas agora para praticar também, porque é importante também ter em espanhol também. Eu leio, não sei, a literatura setecentista, oitocentista, livros nos quais tem muitas palavras que eu não conheço, que não posso conhecer porque a gente não usa, né? Mas para mim também é interessante e importante. Como é que você mantém essas línguas todas? Essas 13 línguas que nós descobrimos que você fala? É difícil, é muito difícil. Eu parei porque eu acho agora que eu estava deixando isso a alguém agora no Facebook, que eu já tô esquecendo do espanhol. Eu já não falo nunca espanhol. A gente falou espanhol o tempo todo em Berlim. Eu falei com você o tempo todo em espanhol. Sim, mas Berlim era uma viagem, era um polyglot gathering. Lá eu também falei italiano, falei árabe. Eu, na minha vida cotidiana, eu não conheço ninguém que fala espanhol. Não tenho muitos amigos que falam espanhol em Paris. A minha menina fala francês, os amigos falam todos francês. E, sim, eu falo com a minha mãe, não sei, 2, 3 vezes na semana, mas não é a mesma coisa que viver num país onde se fala a língua. Claro, é diferente, claro. Eu esqueço. É terrível, é horrível. Você não tem sotaque colombiano mais. Em espanhol. Espanhol sim, o sotaque tem. O sotaque não posso olvidar. Não tem. O seu espanhol... Isso porque eu sou como se chama esse bicho em português? Camaleão. Eu sou como camaleão. Eu, quando falo com uma pessoa que tem um sotaque um pouquinho diferente, eu tenho uma tendência a normalizar o meu sotaque para não falar muito colombiano. Então, quando eu falo com não sei, com cara de México, ou de Argentina, ou do outro lado, Espanha, eu não falo como colombiano, eu falo neutro. Bom. É isso, mas eu tenho um sotaque muito colombiano de Bogotá, totalmente. Sotaque de Bogotá. Ok, pra gente terminar, eu falaria horas com você, mas nosso tempo tá indo. Eu sempre tenho um problema. Antes, você tem medo de língua difícil? Medo? Medo? Medo, sim, talvez. Mas eu já...
eu não sei, eu já vi muitas línguas, sempre a gente me dizia, é muito difícil, o árabe é muito difícil, o turco é muito difícil. São difíceis sim, mas não impossíveis, né? Você não é daqueles que evita língua difícil, não? Eu não vi, não. Assim, vou aprender húngaro. Não, húngaro é difícil. Não. Húngaro, não gosto de húngaro. Agora, talvez 3, 4 anos, 10 anos, eu vou gostar muito. Vou ter eu também uma coisa muito interessante que dizia Luca Lampariello, que a língua chama você, diz, aí tá, é possível que agora você não goste de essa língua, outra língua, mas depois a tua vida vai também se mudando e as pessoas não são nunca as mesmas. Então, depois, talvez, húngaro. Mas línguas difíceis são muito interessantes porque a estrutura é nova, diferente. É um desafio. E o desafio é interessante também. O alemão é uma língua difícil, eu gosto muito do alemão. O árabe é muito difícil, mas uma questão de costume também, né? Você tem que entrar nesse sistema. Entrar no sistema. Isso que eu te pergunto, a declinação é um problema para mim. Eu tô aprendendo polonês e o meu maior desafio não é a língua, são as declinações. Porque eu digo que eu não aprendo uma palavra, eu tenho que aprender ela multiplicada por 7. Porque ela é 7 vezes. Você tinha que voltar a fazer um pouquinho de latim e depois a declinação não tem mais mistério nenhum. A lógica até que eu entendo, mas o problema, eu não sei o latim, mas, por exemplo, o polonês, os casos não batem com o nome. O que devia ser objeto direto não é objeto direto, não é acusativo, ele é instrumental. Por exemplo, eu sou professor. Isso devia ser objeto direto. Objeto direto? Eu sou professor? Não. Aí não direto, aí somente o que a gente chama atributo, né? É nominativo. Ser nominativo, Mas em polonês... Você tem que pensar que somente acontece nas línguas eslávicas, que quando é mais ou menos como em espanhol, italiano, português, é a diferença entre estar e ser. Normalmente, em russo, você diz, eu não me lembro agora, mas posso dizer, я работал, eu trabalho como professor, esse uso também é um instrumental. Porque uma coisa que não é a essência de você. Não é ser, é estar. Isso que é muito louco, na verdade. Estar, é complicado, mas... eu acho que o russo e o latim, sem contar esse aspecto instrumental, que não tem instrumental em latim, são muito parecidos, que a lógica não é muito diferente entre o russo e o latim, por isso que eu comparava as duas línguas. Porque quando eu comecei a estudar línguas declináveis, o alemão faz sentido. Por exemplo, o alemão, o acusativo é objeto direto, o dativo é objeto indireto, então faz sentido. Mas quando eu comecei a ver outras línguas onde o acusativo não era objeto direto, ele era acusativo. Ele não chama objeto direto, ele chama assim acusativo. Esse começou a ser um problema, Então, não tem muita coisa. Que dica você dá? Vamos falar um pouquinho do Dragon Ball. O que você faz? Você assiste só em catalão ou em outras línguas? Não, eu já assisti. Eu assisti muito Dragon Ball quando... Não sei, há 3, 4 meses. 5 anos, quando eu não falava muito bem, eu tinha o nível B1, B2, B1, talvez, na alemão. Eu vi assisti tudo Dragon Ball em alemão. E funcionou? Funcionou, sim. Também tem muitas expressões que não são muito úteis. Eu vou te matar, não sei. Tudo isso você não vai dizer na vida. Pode ser útil, sei lá, né? Poder, não sei. Em alemão era expressões como was für eine gewaltige Kraft. Poder, a força do outro. Goku, você é muito forte, né? E depois também assisti uns episódios em português brasileiro também. E tem essa vantagem, né? Quando você já conhece a história, você simplesmente relaxa e assiste. Porque também
pelo brasileiro, Porta dos Fundos é muito bom. Agora tem também, como se chama, está subtitulado também em inglês. Então você pode entender mais facilmente se você não que brasileiros falam muito rápido também, né? Eu não posso entender com tudo isso, que com todas as palavras um pouquinho vulgares também, eu não posso entender. Brasileiro não fala mais rápido que colombiano nunca. Não, verdade. Mas eu não sei, mas eu sou colombiano, eu entendo colombiano, né? Brasileiros, eu não sei. Eu assisti um filme colombiano, acho que chama Maria Llena de Gracia. Conheço. Parecia que eu não sabia espanhol. Era muito rápido. A minha namorada, ela vem... estive comigo em Bogotá há 2 anos. Ela fala espanhol de Espanha, né? Não fala perfeitamente, mas fala. Eu não entendia nada. 2 semanas, 3 semanas, já começou a entender um pouquinho mais. Porque é muito rápido. O espanhol colombiano é muito rápido. No carioca fala rápido também. O carioca, eu não entendo nada. Eu não posso compreender. Agora, eu conheço algumas expressões porque eu gostei muito com o português do Brasil, é interessante, porque a razão porque eu comecei a aprender o português do Brasil foi por a música, por causa da música da Bossa Nova, Tom Jobim, Vinícius de Moraes, João Gilberto, tudo isso, gostava muito dessa música. Eu queria falar. Para mim, muita gente diz sempre: o francês é a língua do amor, o francês é a língua do amor. Não é. É o brasileiro que é a língua do amor. Muito bem, que bom. A Bossa Nova é uma música linda, a gente adora até hoje, ainda faz muito sucesso. E todos eles. Dica final. Que dica você deixaria para quem é novato? Para quem não tem experiência para aprender uma língua? O que você diria? O mais importante o problema que eu sempre tive, que eu tive gostando não ter, sempre falar com as pessoas, mesmo se você não sabe nada, se você conhece 2 palavras, sabe 2, 3 palavras, falar com as pessoas, sempre. E hoje com a internet é mais fácil ainda, né? Porque eu quando fui, eu morei em Berlim um ano, 8 meses, não sei, 1 ano, e eu não... durante 3 meses eu não falei nada, não disse nada, e eu ficava muito frustrado. A gente não fala comigo, eu não posso avançar, eu estou aí, falo sempre a mesma coisa. É normal, eu não dizia nada, não falava com ninguém. E depois eu comecei a conhecer outras pessoas, comecei a falar, e aí foi, falar. Falar é a dica de hoje. Roberto, muito obrigado. Como My Polyglot, o objetivo é que a gente se encontre várias vezes. A gente pode falar alguma dessas 13 aqui, a gente tem algumas em comum aqui. A gente vai marcando mais entrevistas, mudando de língua, francês, italiano, árabe não. Russo, a gente pode brincar um pouco com o russo também, eu tenho alguma coisa. E aí vai. A ideia do My Polyglot é essa. É que a pessoa ouça, treine uma língua diferente e a cada semana... alguém fala uma língua diferente. Eu arrisquei me falar português porque não estou muito preparado, não estava preparado, não estava pronto. Seu português foi ótimo, Roberto. Se você passar um mês no Brasil, você perde o sotaque. Como você é um camaleão, passe um mês aqui, você vai virar brasileiro. Eu vou fazer. Já falei que está convidado. Convite, né? Já falei que está convidado, ok? Obrigado, Roberto. This is the end of today's show. Jimmy Mello is the host, but you can be the interviewer and the interviewee. This podcast is open to the whole community. Go right now to www.mypolyglot.com and ask for further information. Hi. Hei, Tau. Yasu. ahoj, sveikas, norok, Ahoj. sveiki, Mirdita. hei.